Boa tarde, Miele aqui. A alteração que eu fiz dessa vez, no código original, o botão de sair da conta já funcionava, mas ele era bem direto, assim, né? Assim que o usuário clicava, o sistema chamava a função logout, limpava os dados salvos no Asking Storage, né? E ele redirecionava para a tela de login, imediatamente, né? Assim que você clicava. Aí depois da modificação que eu deixei esse fluxo, né, mais seguro, agora dentro da função logout, que é o alert, eu uso ele para exibir uma mensagem de confirmação. Nesse alerta eu defini dois botões, no caso tá aqui, que é um de cancelar, que só fecha o aviso sem fazer nada, né? E o outro de sim, que de fato executa o logout. Esse botão de sim contém a lógica completa. Ele limpa o Asking Storage, mostra a mensagem de saída, né? E leva o usuário para a tela de login. Também configurei o alerta com um cancelable, alguma coisa assim. Acho que tá certo. Aí, o que significa? Que o usuário não consegue fechar o aviso clicando fora da caixa. Ele é obrigado a escolher entre cancelar ou sim. Isso garante que a ação de sair da conta seja realmente assim consciente, né? Então foi exatamente isso que eu fiz. Bom, como eu estava tendo problemas para a utilização do Tower, estava funcionando achar melhor nesse nosso aplicativo, então eu acabei aqui nas partes na utilização dos tools, só que agora para a gente criar, né, o nosso lado que vai servir para substituir a tab de compressões. Então nesse nosso menu aqui, eu acabei criando, né, passe aqui para menu, onde a gente passa a função toggle menu, close menu, a is menu open, que vai verificar se o está aberto ou fechado. E esse menu Animated Style, né, que ele vai controlar a posição do menu. Então aqui em cima eu pego o tamanho da tela do smartphone. E aqui no props eu vou passando as seguintes coisas. Passando as seguintes informações. Eu passo a função menu, que ela provavelmente vai estar vazia. Close menu, quiz menu, open, que vai inicialmente como false, ou seja, o menu inicialmente vai estar escondido. E aqui, menu animated style, a gente define, né, que ele vai aparecer à esquerda. Aí aqui a gente dá um new animated value. E a gente vai pegar, né, o tamanho da tela e vai utilizar 70% dela. A gente tem aqui menu provider, que ele vai servir, né, para envolver o nosso app. Aqui no layout, ó, a gente todos os coisas, né? Todos esses aqui são os providers que estão envolvendo. Então a gente também utilizou aqui o provider, que vai envolver todas as telas, né? Basicamente. Então, as telas vão ter acesso a todas as funções do menu provider. Voltando aqui, a gente tem a função, né, toggle menu, e a gente faz o seguinte. Essa função aqui, ela basicamente vai verificar, né, se o menu ele já está aberto. Então a gente verifica aqui, ó, is menu open. Se o menu ele estiver aberto, a gente vai armazenar aqui no value o menu screen widget, né, que foi o que a gente viu ali, vai fazer com que o menu fique escondido, ou seja, ele vai para a esquerda da tela, ele fica escondido como se fosse a esquerda da tela. Se isso daqui for false, quando a gente chamar o toggle menu, ele vai definir aqui o toValue como 0, o que vai fazer com que o menu ele apareça ocupando 70% da tela. Aqui a gente define uma duração de 300 milissegundos, que vai fazer com que a gente tenha uma transição suave. Aqui a gente usa do use state, né, aqui que a gente definiu, use que ele vai ser armazenado como false inicialmente. E aqui a gente usa essa função aqui set e vai basicamente inverter. Ou seja, se o use state aqui ele tiver como false, quando a gente chamar o toggle menu, a gente vai definir ela como true, isso vai fazer com que apareça. E a gente vai ter a função close menu, que ela vai ser bem parecida, só que a diferença é que ela sempre vai esconder, né? O toValue aqui ele sempre vai receber o menos screen widget, que é o que a gente viu lá. Então a gente sempre vai esconder o menu. Então aqui, como você pode ver, a gente tem o set e no open false, e aí vai definir aqui, né, nosso use state sempre como falso. Então aqui a gente retorna o menu context provider, passa todos os valores, né, aqui no próprio, que seriam toggle menu, close menu, menu open. Dentro aqui do nosso menu context provider, né, a gente vai ter a seguinte coisa, que vai ser o overlay clicável, né, que vai ser aquele overlay meio escuro, que ele vai ficar por trás do menu, assim que abrir, né, que ele vai meio que ofuscar a parte principal da tela. Então ele também vai carregar com ele aqui, ele vai ser clicável, né, então ele vai carregar com ele a função close menu, para toda vez que a gente clicar fora do menu, quando a gente clicar, ele vai fechar o nosso menu, né. Então aqui quando a gente clicar fora do menu, vai meio que fechar ele. A gente tem aqui o overlay. E aqui a gente tem em si o nosso menu lateral, com toda a estilização. E no fim, esse nosso menu aqui, ele vai guardar, né, todas as informações que a gente tem no nosso config screen. Foi definido aqui. Todas as informações aqui do nosso config armazenado vai ser, né, exposto, acho que é a palavra certa, no nosso menu. E no final, a gente exporta aqui, né, o nosso use menu.
Aqui no agendamento form, a gente teve uma pequena mudança que ao invés de a gente listar os horários que o ADM criava, a gente tem o seguinte agora. O ADM ele consegue definir a hora mínima e máxima do intervalo, né, onde a gente pode ter as atividades. Aí aqui a gente tem agora dois botões, que seria o horário inicial e o horário final, para a gente definir. Então, clicando no horário inicial, né, a gente já vai começar, a gente já vai definir aqui, ó, set show start picker como true, então vai abrir a telinha de escolher o horário. Aqui no Daytime Picker, a gente define aqui o horário inicial, né, como o nosso start time, que a gente definiu lá em config. Então, por exemplo, se eu definir para ser às 7 horas, nosso start ele vai começar de 7 horas. Então, a gente só pode definir as coisas a partir das 7 horas. A mesma coisa aqui vai servir para o nosso horário, né? Quando a gente clicar no horário, a gente vai abrir nosso picker. A gente definiu que vai ser até às 10 horas, então o horário máximo aqui do nosso horário final vai ser 10 horas. E aqui no Contest, né, a gente apenas adicionou o Async Storage que a gente tinha removido por um tempo para poder fazer a modificação das telas. Aí a gente adicionou aqui para poder armazenar, né, os esportes e a gente não ter sempre que ficar criando novos esportes. Então aqui a gente tem, né, o nosso Use Effect que vai armazenar os esportes. E quando a gente vai salvar, agora a gente salva aqui direto, né, no nosso Async Storage. Quando a gente for adicionar, também é a mesma coisa. E as outras funções também todas modificadas, né, para serem salvas agora no nosso Async Storage. Nessa sprint eu fiquei responsável pela integração com o back. E eu fiz a integração aqui com o login. Então, primeiramente aqui, guardei a URL da API que vai ser usada para fazer o login aqui nessa constante. Logo em seguida, aqui eu recebo como parâmetro o username e o password. No caso do username é a matrícula, mas está sendo tratado assim lá no back. Para criar o login DTO, que vai ser enviado lá para o back. Aqui estou fazendo o post com Axios, passando como parâmetro aqui a minha API URL que eu havia declarado em cima, e o login request, que está guardando o login DTO aqui com o username e a senha. Se a requisição for bem sucedida, vai ser criado o token. Então aqui o token DTO, que ele contém o token da sessão e também contém os dados do usuário. Então, se for bem sucedido, ele vai ser retornado. E aqui são os erros. Aqui login DTO, que é como o login está sendo tratado no back. Aqui o papel do usuário, né, que está sendo tratado assim também no back. Eu criei do esporte aqui, mas ainda não está sendo usado, porque por enquanto eu só fiz a integração com o login. Aqui o token. Então, o token ele pega tanto as informações aqui e também ele está usando o user importado lá daqui do user DTO. Que o user DTO, que também é como está sendo tratado no back. Então, aqui no out context ele adicionei essa parte aqui onde ele seta o usuário logado. Então ele pega aqui o token DTO, pega o login da API aqui com username e password, e aqui ele vai setar esse usuário para guardar tanto o token quanto o usuário no Async Storage. Aqui são as outras funções que já tinha. Vou mostrar aqui o back funcionando. Aqui. Então, aqui o back está iniciado. E aqui tá o token DTO que eu criei lá, o user, o login. Então tudo foi feito
baseado aqui. E aqui também foi preciso criar o banco, então aqui está sendo usado o Postgre, então aqui ó, eu modifiquei para para o meu, então coloquei meu usuário, coloquei minha senha e aqui está o banco. Então o banco está funcionando aqui. Eu só precisei criar aqui o banco com o nome certo. Então quando eu iniciei o back já foi criado aqui todas as tabelas com suas devidas colunas. E agora vou mostrar funcionando. Bom, eu vou iniciar aqui. Eu vou iniciar aqui. Iniciado, eu vou abrir aqui. Tá, então aqui agora eu vou fazer login com a minha matrícula e senha. E aqui eu tô logado, coloquei um console log, então aqui ele retorna o usuário atual, no caso que ele retorna o ID, retorna o nome, então tá aqui o nome, retorna aqui a matrícula e aqui o tipo do usuário, então aqui a minha autoridade é só como um usuário comum, que lá no banco está tratado como ID2 e tem o nome usuário. E aqui, né, fala que eu sou estudante, que lá no banco está tratado como ID3, nome estudante. Então, aqui ele já está logando com a API do Swap. Aqui se eu quiser eu deslogo, então aqui ele atualiza, né? Coloquei um log para ver se estava atualizando, então ele desloga o usuário. E foi isso. Fala, professor. Então, passando aqui para explicar a parte do código que eu fiquei na implementação da nova sprint, né, dessa semana. Fiquei responsável por atualizar o menu lateral, atualizar não, implementar o menu lateral. Para isso eu precisei atualizar o estilo, né, que navegávamos pela aplicação. Antes era uma tab inferior, que ficava no canto inferior da tela. E agora ela passa a ser no menu hambúrguer, né, que fica localizado lá no canto superior esquerdo da tela. Para isso eu utilizei o Drawer, que da sua tradução ele é gaveta, né, são navegações por gaveta. Estou utilizando o Expo Router para fazer as navegações. Aqui está toda a modelagem da gaveta em si. Esse bloco de código ele representa todas as configurações e funções do menu que vai aparecer lá, e também sua estilização, né? Sendo o ícone, né, de menu. Ao clicar nesse, né, ao clicar no ícone, né, ele é um touchable opacity. Quando eu clicar nele, ele vai mostrar uma menu lateral com as devidas tabs, né, que foram adaptadas para essa gaveta, né, que ao clicar ele vai abrir a gaveta e ele vai me mostrar todos os itens que estão lá dentro daquela gaveta, né, que são as tabs adaptadas. Aqui eu tenho o nome de cada screen, né, que seria a tela da gaveta, que é um item que tem lá. Então, início, minha agenda, eventos, atividades e ajustes, que eram as 5 tabs que tínhamos na parte inferior, e elas foram adaptadas aqui para a gaveta, né? Eu dou skin, aí ao clicar em algum item, né, o respectivo item que foi clicado, ele vai redirecionar para a tela, né, através da navegação.
Então vamos mostrar isso na prática, de como ficou no nosso projeto.